sedutor, mestre do disfarce, o cara que aterrorizou uma parte da Ásia nos anos 70. Vamos saber mais um pouquinho sobre a história de Charles Sobhraj? Eu sou o Léo Metaller e você está no The Informetal. Roda a vinheta. Mais um vídeo do canal, mais um vídeo aqui do The Informetal. Eu sou o Léo Metaller e hoje nós vamos falar de uma série da Netflix que conta a história de Charles Sobhraj, né? O Paraíso e a Serpente, uma série de 8 episódios de 2021, direção de 2 diretores, um deles fez 4 episódios, o outro fez os outros 4, Hans Herbots e Tom Shankland, em 8 episódios que somam 7 horas e 38 minutos. Essa série conta a história de Charles Sobhraj, um cara sedutor, enganador, que pegou muita gente em golpes baratos e que causou aí um prejuízo tanto financeiro quanto emocional, né? Porque muitas pessoas também sofreram, as famílias, né, das vítimas que ele atacou nos anos 70 em alguns países da Ásia, né? O Paraíso e a Serpente tem no elenco Tahar Rahim no papel de Charles Sobhraj, Billy Howley no papel de Herman Knippenberg, Jenna Coleman no papel de Marie-André Leclerc, Ellie Bamber no papel de Angela Knippenberg, Mathilde Warnier no papel de Nadine Giré, ou Nadine Giré, Gregor Isvarini no papel de Remy Giré, Tim McInerney no papel de Paul Simons, Armesh Ediwera no papel de Ajay Chaudhuri, Apazili Kultarnan no papel de Lawana, William Brand como embaixador Van Dongen e Chotika Sitboku no papel de Kanika. Esses são alguns atores, né, que fizeram aí os personagens principais dessa série O Paraíso e a Serpente, né? Aonde passa o Paraíso e a Serpente? Basicamente, logo no começo, a gente já tem ali algumas imagens de Bangkok, né, na Tailândia. Só que o Charles, que mudou de nome em muitas situações, ele não atuava só nessa região da Tailândia, ele também foi para o Paquistão, foi para a Índia e para outros diversos países, né? Então logo de cara você começa vendo a série, você já percebe que conta a história, uma história inspirada em fatos reais. Logo no começo da série você já vê, eles deixam bem claro que os diálogos ali são fictícios, mas que a história é baseada numa história real, que conta a história de um homem, né, que enganou muita gente nos anos 70 nessa região aí do mundo, né? Então chegavam ali hippies de todos os lugares do mundo, né, principalmente da Europa, né, holandeses, né, dinamarqueses, alemães, franceses, enfim, jovens, né? Imagina, anos 70, né, movimento da paz e amor, liberdade. Eu tinha uma ideia muito errada de achar que isso só tinha na região ali de São Francisco, nos Estados Unidos, mas não, era um movimento que pegava o mundo inteiro. E esses jovens iam lá para usar droga, para poder conhecer novas culturas, para poder namorar, para poder ter novas experiências, né? E esse pessoal era presa fácil nas mãos do Charles Sobhraj. Para você que não assistiu a série ainda, eu recomendo que você pare por aqui, né? Você já sabe que a série é sobre uma história baseada em fatos reais, de uma pessoa que enganava hippies e usava aí, né, dessa enganação para tirar vantagem financeira, entre outras coisas. Então assiste a série e depois que você assistir a série, volta aqui no nosso canal e comenta dizendo o que você achou. Agora, se você não liga para spoiler, ou se você já assistiu a série e quer saber um pouco mais,
continua no vídeo, que agora eu vou contar algumas coisas, as minhas impressões sobre o Paraíso e a Serpente. Uma das coisas assim uma das coisas que me incomodou um pouco em O Paraíso da Serpente é aquela questão que a gente vê muito comuns em alguns filmes também, né? De vai pro passado, volta pro presente, depois volta pro passado de novo, vem pro presente. Isso tem muito na série, tem hora que irrita um pouco. Então vai para 76, depois vai para 79, depois volta para 69, para 68, para 67, depois vai de novo para 73, para 76. Então ele tem esse negócio de ficar toda hora mostrando alguma coisa ali do momento presente, depois volta para o passado, depois já mostra alguma coisa no futuro. Então os diretores trabalharam muito com isso, mas também não é algo que compromete, não é algo que vai fazer você deixar de gostar da série. Eu até comentei com algumas pessoas que tem uma pegada muito Narcos, né, O Paraíso e a Serpente, por lidar com crimes, por lidar com uma pessoa ali que está enganando os outros, por lidar, né, com o mundo das drogas, entre outras coisas. O Charles Sobrage, que foi por algum tempo Alain Gaultier e até Daniel, entre outros nomes, ele trocava de nome toda hora. Então o que ele fazia? Ele atraía esses jovens para uma pousada que ele tinha, né, em Bangkok. Esses jovens chegavam, ele dava alguns remédios, né, para essas pessoas, porque sempre que você chega num país, às vezes você tem uma disposição alimentícia, alguma coisa assim. Em algumas situações as pessoas tinham isso aí e ele dava um remédio batizado para piorar a situação da pessoa, e em outras situações a pessoa não tinha nada e ele dava o remédio para a pessoa, sem a pessoa ver, né, colocando um pozinho ali no copo, a pessoa passar mal. E essas pessoas começavam a passar mal e a situação só ia piorando, a ponto dele roubar essas pessoas joias, dinheiro e principalmente passaportes, que era com os passaportes que ele trocava ali a foto da pessoa e viajava com o passaporte dessa pessoa. Obviamente, ele dava um sumiço nessas pessoas. Então, muitos jovens morreram na mão desse cara. E ele tinha ali os seus cúmplices, né? Logo de cara você já percebe que a que faz o papel da Monique, né? Que o nome dela na verdade não é Monique, é Marie-André Leclerc. Ela assume esse nome de Monique. Ela é parceirona dele ali naqueles crimes. E também um indiano que ele tirou lá da Índia, tirou o cara lá dos pais dele, da família dele, colocou no mundo do crime e o cara ficou ali como se fosse o braço direito dele, que é o papel, né, muito bem interpretado pelo ator Amesh Edwira, que faz o papel de Ajay Chaudhuri. Então, esse cara, ele tinha frieza, ele tinha toda ali uma postura de gente intelectual, um cara que sabe conversar, que agrega as pessoas, né? Que quando você tá ali, todo mundo quer estar perto dele, conversando. Muito bonzinho, não pode ficar aí na minha pousada aí e tudo. Aquele cara que seduz ali a pessoa cai como um patinho, principalmente jovens, né? Que estão ali meio na loucura, quer curtir uma coisa, eles nunca iam desconfiar que uma pessoa, né, toda polida assim poderia causar tantos problemas. Então ele começa a fazer isso, ele vai drogando essas pessoas, vai roubando essas pessoas, até que um dia ele chama a atenção de uma pessoa. Ele chama a atenção pelo sumiço de 2 holandeses, e o cara da embaixada holandesa, né, acaba tomando isso como uma questão pessoal. Ele fala não, mesmo contra o chefe dele, que é o papel do nosso querido Billy Hole, né, no papel de Herman Knippenberg, ele fala não, eu vou atrás, eu quero descobrir. E o chefe dele, que é o William Brandt, né, o embaixador Van Dogen, né, embaixador Van Dogen da Holanda, o cara fica pé da vida, não quer que ele vá atrás disso aí. E ele fala, não, eu tenho que ir atrás. E o cara toda hora falando, não se mete, isso aí não é o seu trabalho. E ele percebe logo de cara que ele não vai ter ajuda de ninguém. Todo mundo que ele pede ajuda, dá linha, não quer saber de se envolver nesse tipo de coisa. Fala, não é papel seu fazer isso. Até que ele convence um outro homem, né, que é o papel do Paul Simons, vivido pelo Tim McNear, que ele é um belga. E esse cara começa a ajudar ele nessa investigação. E ele vai se entrando nessa investigação, ele vai cada vez descobrindo mais coisas. Não só desse casal holandês que sumiu, como de outras pessoas. E aí ele pega mesmo o negócio como questão pessoal e vai fundo nisso, fazendo investigação paralela, já que a polícia, o chefe dele e outras autoridades estão um pouco se lixando para o que está acontecendo.
Só que como toda investigação e toda vez que você vai atrás de pessoas perigosas, isso tem risco, né? Então o cerco começa a se fechar, porque as pessoas que estão provendo informações para ele também estão correndo risco, são pessoas próximas ao Charles, e aquela coisa vai ficando cada vez mais perigosa. Então a série é um jogo meio de gato e rato. É o holandês da embaixada tentando pegar o Charles, e o Charles fugindo dele toda hora, dando um nó nele. Toda hora que você pensa que o cara vai ser pego, ele consegue escapar. Basicamente é o que a gente vê em O Paraíso e a Serpente. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos: eu adoro série que vai passando de país para país. Então você vê eles lá na Tailândia, depois eles vão para o Paquistão, eles vão para a Índia, eles vão para a França. Você vê eles em vários lugares, isso é muito legal. Você vê ali cidades, né, muito conhecidas, muito turísticas. Você vê, em alguns momentos, o diretor coloca assim uma película assim que deixa a imagem meio antiga, então dá a impressão de que você está vendo imagens da época, né? Isso é muito legal, isso é um grande ponto positivo. Outro ponto positivo é o ator que faz o papel do Charles, né? O Tahar Rahim. Para mim ele é frio, ele é calculista, ele nunca perde a paciência, ele é um cara extremamente assim calmo, que você vê que ele tem o controle total da situação. Então quando ele fala para a parceira dele, fica tranquila, a gente vai sair dessa, é porque ele vai sair mesmo. Ele tem uma tranquilidade que ele convence qualquer um, e ele consegue. Às vezes ele vai para a cadeia, ele consegue fugir da cadeia porque ele faz amizade com os guardas. O cara é terrível, o cara é muito ruim, frio, e é um cara que só pensa nele. Você vê ao longo da série que ele é um cara que não tá nem aí pra ninguém, ele só pensa nele. Ele tem assim uma questão muito regional de se sentir diminuído por ele ter sido filho de uma mulher vietnamita com um pai, pelo que eu entendi, indiano. Depois tem um padrasto que toma o lugar do pai dele, mas ele se sente muito diminuído. Então ele quer ganhar dinheiro para voltar para a França, para mostrar: olha, eu sou alguém, eu sou mestiço, mas eu tenho condições disso e daquilo. Então toda vez que ele vê alguém, ele já meio que, às vezes até antes da pessoa julgar ele já fala: você está tendo preconceito comigo por causa da minha cor. Então você vê que ele tem um problema muito sério com isso. Uma outra coisa muito interessante é o papel da amante dele, né? Uma menina que tem uma vida até tranquila, né, na França. Ela nasceu no Canadá, em Quebec. Ela vai para a França, tem uma vida bem tranquila, de repente se envolve com o cara, conhece ele numa viagem, e aí aquele negócio mesmo de Bonnie e Clyde, começa a participar das coisas que ele faz. Ela fica ali com aquele sentimento toda hora, que sabe que está fazendo uma coisa errada, que ela acha aquilo errado, mas ela embarca, então ela acaba sendo cúmplice. E cada vez mais ele vai afundando ela em situação. Então é até engraçado que chega a certo momento que ela fala: não, foi você que fez tudo. Ele falou: peraí, foi você? Você estava comigo esse tempo todo. Então não adianta querer você fazer de inocentinha, porque você sabia muito bem o que você estava fazendo. E o outro personagem muito interessante, eu já falei, que é do Ajay, né? O indiano que faz ali o braço direito dele. É um cara que está sempre nas festas, é um cara intimidador. Os olhos dele passam uma expressão assim, aquela expressão de gente que você sabe ali que a pessoa é malandra, que ele sabe muito bem ali o meio que ele está, e ele seduz os turistas e toda hora traz os turistas para essa pousada. Gostei muito do papel do ator que fez o Ajay, que é o Amesh Edwira. Isso que eu gostaria de destacar também é a Mathilde Warnier, né, que faz a Nadine Giré. Ela é uma menina bem teimosa, assim, você vê que fala: caramba, mano, a menina tá se arriscando, ela tá fazendo coisas ali para tentar, né, gerar provas contra ele, muito perigoso, mas ela vai em frente, ela doa mesmo a vida dela para poder salvar algumas pessoas, em especial uma pessoa, né, um francês, né, que é o Dominique Renelot, vivido pelo Fabien Frankel. E ela vai fundo nessa questão, então eu gostei bastante do papel dela também. Mas tem hora que dá até raiva, que você fala: não é possível, mano, que a menina vai fazer isso sabendo o risco que ela tá correndo. Seria uma injustiça gigante se eu tivesse esquecido de falar dessa personagem. Eu já estava terminando de editar o vídeo, eu falei: não, eu preciso colocar isso referente a Angela Knippenberg, né? A Angela Knippenberg tem um papel fundamental, né, em toda a caçada, né, do marido dela contra, né, o papel do Charles Sobrage, né? Então a Angela, ela é aquela esposa que ela compreende, muitas vezes ele é muito grosso com ela,
né? Ela tá ali dele de todos os lados, ela chega a sair de férias com ele e volta, né, pra Tailândia para poder, para Bangkok, para eles poderem continuar a investigação. Eu gostei muito do papel da Ellie Bamber, que fez o papel da Angela Klippenberg, e não podia deixar, né, de dar um destaque para ela aqui nesse vídeo. Minha nota para o Paraíso e a Serpente, ou The Serpent, né, em inglês, é 8.0. Gostei muito da série. Eu acho que a parte dramática poderia ser levada para de uma outra forma, com algumas cenas mais longas, né? Mas talvez os diretores fizeram isso para não perder o ritmo. No geral, não comprometeu. Gostei da série, uma série que te intriga ali. São 8 episódios que você quer saber sempre o que vai acontecer no episódio seguinte. Então eu recomendo bastante, série da Netflix, The Serpent, de 2021, contando a história aí desse cara que fez tanto mal para tanta gente, né, nos anos 70. Bom, galera, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e continuem acessando aqui o conteúdo do canal, que sempre vai ter algum vídeo falando sobre filmes, séries ou o mundo do hard and heavy. E se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera!